Olá, queridos, bem-vindos a mais uma aula do nosso segundo módulo. E nessa aula nós vamos falar um pouco sobre os tipos de oração. Desde já eu preciso ser muito franco com você. Acho que pelo tempo aí que você já viu de duração dessa aula, você vai perceber que eu não vou aqui esgotar todo o tema, todos os tipos de oração. Aqui a gente precisaria de um curso específico só para isso. Nesse curso, nessa aula propriamente dita, eu vou estar citando aqui alguns tipos de oração que existem sim, que permeiam na nossa realidade cristã, mas nessa aula a gente vai dar um foco um pouco maior nos tipos de oração que vão ser utilizados como elementos para a nossa oração de relacionamento e para o método que nós vamos aplicar lá no terceiro módulo. Desde já, eu preciso te lembrar que a criatividade humana ela multiplica, ela expande as possibilidades quando o assunto é referente à oração. Então, partindo desse pressuposto um pouco mais mítico, um pouco menos sério, um pouco menos teológico, a gente tem as orações ali, a oração contrária, oração casamenteira, oração de divisão, oração para Deus matar os outros, enfim, a gente tem vários tipos de oração que são tipos de oração folclóricas. Não são orações para a gente levar a sério, até porque são tipos de oração que contrariam em muito os princípios que a gente tem atinentes à palavra de Deus, né? Por exemplo, não existe um tipo de oração onde a amante ora para acabar com o casamento alheio, para que o marido case com a mulher e vice-versa, ou o amante está orando para que a mulher não esteja mais com o marido, ou então para que mate, enfim. São tipos de oração contrária, oração para que o outro não vença na vida, para que não conquiste, para que dê errado, para que o empreendimento do outro venha a falir. Não tem condições de eu gastar tempo aqui para te explicar o porquê que a grama é verde, o porquê que a água ela molha, né? Porque orações como essa, elas já vão, na sua própria essência, na contramão da palavra. Além dessas orações, que são orações folclóricas, são orações que não existem para serem levadas a sério, são orações para a gente contar e dar risada na nossa rodinha de amigos. Nós temos também orações, por exemplo, que são classificadas de acordo com o seu contexto. Então, por exemplo, tem a oração de batalha espiritual. Essa oração é porque é aquela oração que ela vai ser aplicada dentro de uma determinada batalha, dentro de um determinado ambiente espiritual. Geralmente, quando eu como pastor estou dirigindo o culto mesmo, eu sinto que no ambiente está acontecendo alguma coisa, eu vou em alguns ambientes que estão acontecendo determinadas coisas. Algumas obras de libertação, por exemplo, que algumas pessoas se engajam, existe uma oração para cura, para libertação, mas dentro de um contexto de batalha, dentro de um contexto de guerra. Muitas pessoas, inclusive, parafraseiam ali o Salmo 91, instrumentalizando o Salmo dentro das suas orações. Se valem também do Efésios, capítulo 6, versículo 12 e seguintes, das armaduras do Espírito, né? As armaduras de Deus, melhor dizendo, para a peleja, para a guerra, porque a Bíblia vai dizer que nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades. Tudo isso sobre batalha espiritual, a gente está reservando ali para o curso do nosso amigo pastor Caio Almeida. Ele vai estar falando um pouco mais, detalhando um pouco mais sobre isso. Mas são orações que são classificadas de acordo com o contexto que ela está inserida. Não que necessariamente a oração em sua substância em si, teologicamente, ela é uma construção feita única e exclusivamente para a batalha. Não. O que é oração para a batalha espiritual? Ela é oração normal, só que o contexto onde ela está sendo aplicada, onde ela está sendo instrumentalizada, vai ser o contexto de batalha espiritual. Pense em oração mais ou menos como uma faca. Como é uma faca? Uma faca na cozinha, na cozinha ela é um instrumento para preparar comida. Uma faca na mesa, na hora da refeição, ela é um instrumento para cortar ali a comida e fazer a refeição. A função dela na cozinha é a função dela na mesa é outro. Mas uma pessoa que usa a faca para matar outra pessoa, por exemplo, já é outra função. É a mesma faca, é o mesmo instrumento, é o mesmo utensílio, mas ele tem classificações diferentes a depender do uso e do contexto que está sendo inserido. Eu posso te falar também aqui sobre a oração sacerdotal.
eu faço muito uso da oração ministrada, por exemplo. Eu estou orando, mas como sacerdote eu preciso dirigir a oração do povo que está orando comigo. Então eu direciono o povo, é uma hora que eu ministro o povo para estender as mãos na direção da casa, por exemplo, para aqueles que creem, né? Eu dirijo, eu condiciono o povo ali para estar orando pela família, pela casa, pela sua vida financeira, pela sua vida espiritual. Então são tipos de oração onde nós direcionamos o povo, é o tipo de oração dirigida, oração ministrada, uma oração de cunho sacerdotal. Eu sei que existe também a bênção sacerdotal, que alguns utilizam lá, o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 13, no último versículo, vai dizer que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vós, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. São tipos de oração que estão já registradas na Bíblia, que tem esse cunho sacerdotal, é uma oração sacerdotal, mas ainda assim continua sendo aplicada no seu sentido contextual. O que a gente vai trazer para aqui é o modelo macro de orações que existem. E eu preciso que vocês registrem isso daqui, porque a gente vai detalhar aqui cada tópico, e isso daqui não são apenas tópicos, são orações mesmo. Tá? Então, tipo, nós temos a oração de adoração. O que é a oração de adoração? É a oração onde você centraliza Deus. Você está centralizando Deus. Aqui você diz palavras ao nome do Senhor. Vamos lembrar aqui do Pai Nosso? Qual é a parte do Pai Nosso que tem aqui a parte da oração? O próprio início, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, ali já há uma adoração, um reconhecimento. A pessoa que está orando, ela está centralizando Deus, ela tá centralizando a atenção dela e colocando Deus no centro. Ela está adorando ao Senhor. Se você só fazer essa oração aqui, você já concluiu a oração de adoração, a oração de louvor, a oração de engrandecimento. Tá? Eu estou colocando a adoração aqui como termo sui generis, tá? Porque há sim a distinção entre oração, adoração, louvor, música, existe uma diferença. Eu sei que a adoração, por exemplo, não é um estilo de música e nem, pasme, nem é um estilo de oração, mas adoração é um estilo de vida, tá? Mas aqui a gente está categorizando dessa forma para classificar esse tipo de destinação da oração, tá? E como é que eles estão sendo classificados aqui? Qual é o critério que a gente está utilizando para classificar dessa forma? Nada mais, nada menos do que o próprio destinatário. A gente está destinando a nossa oração. Então, quando a gente destina para Deus, tá? Aqui eu vou colocar aqui o destinatário, tá? Deus. A oração é para Deus, mas as palavras que estão sendo ditas é para engrandecer, centralizar o nome do Senhor. Então, a pauta da oração de adoração é Deus, única e exclusivamente. Quando existe também a oração de agradecimento, a oração de graça, você já deve ter ouvido falar das ações de graça. Existem as ações de graça, existem as orações de graça. Geralmente, ações de graça está antecipado com a palavra culto. A gente está muito familiarizado no contexto evangélico, no contexto cristão, dentro da igreja. A gente costuma ver quando alguém recebe alguma vitória, tem um culto de ações de graça. Então, a pessoa está naquele culto, ela faz um culto, e aquele culto é uma ação que ela está tomando para manifestar sua gratidão. É o mesmo entendimento que você vai trazer para aqui, tá? Dentro da oração de graças é o quê? É a oração de agradecimento. Então, o teu foco na tua oração aqui é agradecimento. Você vai agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, por suas promessas e por quem Ele é. Eu quero agradecer com todo o meu ser. Eu acho que eu cantei alguma música aqui e não. Quando a gente termina de agradecer, claro, eu não estou colocando aqui numa ordem, uma etapa cronológica de oração, tá? Existe a oração de adoração, existe a oração de graça. Tudo isso aqui é oração, isso aqui é oração. Agora, outro tipo de oração que existe é oração de confissão e perdão e pedido de perdão de pecados. Isso aqui eu não vou precisar detalhar muito, eu vou só circular aqui, tá, com vermelho, porque para que você entenda que o foco aqui é o pedido de perdão, tá?
Aqui você invoca, se você quiser anotar, você pode colocar aqui, eu estou um pouco na frente, eu não tenho muita didática para escrever nessas horas, né? Ai, Maurício, eu vou botar aqui de preto mesmo, mas você pode colocar a distinção, tá? Você que gosta de trabalhar com várias canetas e tem esse tique, pode anotar com outra cor, a mesma cor que você estava anotando aqui, tá? Eu só vou colocar isso aqui, acho que dá pra colocar de vermelho, pra não mexer com o tique de ninguém. Aqui eu vou... Pronto, eu coloquei aqui misericórdia abreviado por causa do espaço, mas aqui você pode entender que a atenção e o foco é invocando a misericórdia de Deus, tá? Desde já eu quero te dizer o seguinte, eu vou no próximo módulo, eu vou te ensinar na hora do planejamento uma estratégia muito interessante, que na hora de você orar pelos fazer o teu pedido de perdão de pecados, é interessante, eu estou dando aqui já uma dica que deve estar lá, tá? É interessante que você entenda o seguinte, na hora de você pedir perdão pelos seus pecados, lembra que o foco da tua oração é aquilo que ganha força. Então você pede perdão pelos seus pecados, mas você confessa, que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então o foco não é o pecado, o foco não é a tua fraqueza, o foco é a misericórdia de Deus. Você vai invocar a misericórdia do Senhor. Lembrando também, eu quero abrir aqui um parênteses, que existe a oração de clamor, né? Aquela oração onde você brada, onde você grita, onde você rasga o seu coração. Quanto a esse tipo de oração, não tem nem o que falar. É um nível extremo de brado do ser humano, da sua necessidade para com Deus. Pode ser, aqui eu não censuro absolutamente nada. Tem gente que vai gritar e vai bradar por um milagre na terra, e tem gente que vai gritar e vai bradar porque quer a presença de Deus. O motivo, a relevância dele, quem dá é entre você e Deus, tá? Existe oração de clamor, existe oração de invocação da presença de Deus, você invoca a presença de Deus. Pastor, mas a presença de Deus já não habita em mim? Existe a presença de Deus que habita em você e existe a presença de Deus que se manifesta no ambiente onde você está. A oração de invocação é essa, mas você só tem um resultado externo se houver aquele pilar lá no início do nosso primeiro módulo, se você tiver um pilar interno. Qual é esse pilar? A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia diz, invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Invocai o Senhor enquanto você pode achar. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Então tem essa oração também de invocação da presença de Deus. E falando nisso, nesse ponto, eu já estou transicionando para o nosso próximo tipo de oração, que é a oração de petição e súplica. Eu fiz questão de te dizer que oração é diferente de súplica e petição. Olha o quanto oração, quanta coisa a oração pode ser. Súplica pode ser um tipo ou uma etapa da oração. Existem orações de petição? Existe. Existe oração de súplica, né? Aqui eu vou colocar dessa forma aqui, por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos perseverar com toda oração e súplica. Oração e súplica estão sendo colocados como dois termos, apesar de harmônicos, estão sendo distintos. Porque pensa como oração é muito mais complexo. Aqui você não suplica nada. Aqui você não suplica nada. Na oração dirigida eu não estou suplicando nada. Na oração sacerdotal eu não suplico nada. Na confissão de pecado você pode até estar suplicando o perdão de Deus. Só que esse tipo de súplica aqui, ele não pode engolir o termo oração. Logo aqui na confissão de pecados, ou na confissão e pedido de perdão de pecados, ele está muito mais atinente à oração do que à súplica. Por mais que haja ali um pedido de perdão, lembra que a tua atenção não está nem no perdão de pecados e nem no pecado, nem na tua fraqueza. Quando você faz a súplica, a atenção, quer queira, quer não, a atenção, ela está na necessidade. Ela não está única e exclusivamente naquele que pode suprir essa necessidade, tá? Então, pensando nisso, eu preciso que você registre na sua mente, uma coisa é oração, outra coisa é súplica. Pastor, o senhor está me desincentivando a fazer súplicas? Não, muito pelo contrário. Tiver que suplicar, suplique. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 7, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Tá? Aquele que pede, ele recebe.
Aquele que busca, ele acha. Aquele que bate a porta, para esta se-lhe-á aberta, tá? Então, súplica. Aqui você vai fazer pedido. Aqui eu vou colocar aqui, eu vou batizar esse momento aqui, é a hora da necessidade. Hora da necessidade. E não tenha medo, tá? Eu novamente tive que abreviar para que você... Deixa eu botar pelo menos o D aqui. Hora da necessidade. Aqui você pode fazer, pode rasgar o verbo. Rasga o verbo porque você está orando para o seu pai. Você está invocando a presença do seu pai. E assim como um pai ruim da terra, ele não pode dar coisas más aos seus filhos. Quem é na terra um pai? Eu sei que existem pais malignos, mas foge da ordem natural das coisas. Mas naturalmente, um pai, quando o filho pede pão, ele não vai dar uma pedra. Quando o filho pede uma carne, alguma coisa para comer, ele não vai dar uma cobra, né? Ele dá o melhor para os seus filhos. E Jesus fala, vós que sois maus, se vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, quem dirá o vosso Pai que está no céu? Então pode pedir, peça, não tenha medo de pedir, não tem nenhum problema. As pessoas endemonizam muitas vezes o pedido. Ah, não, só vou orar só para agradecer. Não precisa entrar nessa hipocrisia também. O que não pode acontecer é uma divinização da súplica. O que não pode acontecer é uma inversão das prioridades. A prioridade é você usar da tua oração, da tua vida de oração, como uma vida de relacionamento. Mas na hora que, se você precisa, meu irmão, peça, minha irmã, clame, ore, peça ao Senhor mesmo e peça sem pena. Porque o seu Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. A súplica é para existir, e é para existir no fundo da sua alma, mas não inverta as prioridades. O problema é que muitas vezes quando a gente não faz a distinção de oração e súplica, qual é o grande problema? É que a gente pega a súplica, coloca na frente da oração, e aí tu vai orar, e quando você está orando, quando você sai da oração, você sai mais angustiado do que você entrou. Você não sai com aquela convicção, sabe? Não, deu tudo certo. Porque a força da oração, ela não está na súplica apenas. A força da oração, ela tá no ato dela ser um relacionamento com Deus. Primeiro você se relaciona, fortalece, rapaz, eu tô tão cheio da presença. Eu tenho um relacionamento tão sólido com meu Pai, eu tô crendo tanto nele que eu tenho certeza que tudo aquilo que eu pedi a ele, ele vai me conceder porque eu estou alinhado. E existe a oração mais forte que existe. O tipo de oração mais forte que existe é esse tipo daqui, a oração de intercessão. Aqui você... ora pelo seu irmão, vou colocar assim, mas aqui o foco é o próximo. Aqui eu arrisco dizer que toda oração sem intercessão, na verdade você pode adorar, é um tipo de oração. Você pode dar graças, é um tipo de oração. Você pode fazer confissão de pecados e pedido de perdão, é oração. Petição e súplica. A petição dentro da oração é oração. A súplica é algo à parte, tá? Mas você pode instrumentalizar isso dentro da oração. Nunca a oração dentro disso, tá? A súplica dentro da oração. Nunca a oração dentro da súplica, ok? Isso aqui também é oração. E eu estou colocando esse tipo de oração porque... esses tipos de oração, o que é que a gente vai trabalhar para a nossa vida? Qual é o tipo aqui, pastor, que a gente vai utilizar para a minha vida de oração? O que é que o senhor vai ensinar no módulo 3? O que eu vou ensinar no módulo 3 é a oração, onde isso daqui vão ser elementos da tua oração. A oração de relacionamento, ela tem como elemento a adoração, a graça, a confissão, as petições e a intercessão. A gente vai trabalhar isso no próximo módulo, tá? Mas desde já registre isso aqui, porque isso aqui eu vou colocar como elemento lá, mas isso aqui tem poder de oração autônomo. Isso aqui é uma oração autônoma, 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 isso aqui é uma oração autônoma. E falando da intercessão, esse elemento aqui é o elemento mais forte que existe, tá? É o elemento mais forte. A gente ainda vai ter lá na frente, vamos ter um negocinho tratando um pouco mais sobre intercessão. Mas valendo para esse curso, entenda o seguinte, o ponto que você mais ganha força é quando você intercede. Quando o foco não é você. Lembra que a oração, ela sempre precisa apontar para a cruz, tá? Apontar para
a cruz. A cruz está meio torta aqui, me perdoe. Deixa eu organizar essa cruz aqui. E como é que começa? Qual foi o primeiro elemento que eu coloquei? Adoração. A adoração aqui está falando de uma relação vertical. A parte da gratidão, você vai agradecer a Deus pelas coisas que você recebe na terra, mas você vai agradecer a Deus. Então é uma relação vertical. Confissão de pecado, só quem perdoa pecados é Deus, só quem exerce misericórdia é Deus. Então, relação vertical. Petição e súplica, só quem pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos é quem é Deus. Relação vertical. Na hora da intercessão, você pode estar pedindo para Deus, mas você está pedindo em favor do teu irmão. Aqui a relação é vertical e horizontal. De novo, a oração aponta para a cruz. Então, entenda que você precisa ter esses dois vetores eternamente na sua vida. A sua vida de oração precisa apontar para esses dois vetores. O vetor vertical, a tua relação com Deus, e o vetor horizontal, que é a parte da intercessão, que é a relação com o teu irmão, com as dores do outro, aquilo que você tomar a causa do outro como se fosse sua. Tem isso na oração do Pai Nosso, pastor? Tem. A Bíblia vai dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, tá? Então, quero que você anote aí, registre isso aqui, tá bom? Pega cada uma dessas, mergulha se for necessário, vá além do curso, estuda mais sobre adoração, sobre oração de graças. A gente vai dar munições para você, tá? A gente vai dar nutrientes para que você entenda, para que você aplique, para que você invista mais o teu tempo nesse segmento, tá bom? Então, a oração de adoração, a oração de graça. Se você não fazia até hoje, não espera começar o módulo 3, o método não. Já comece a exercer. Durante o teu dia, vou até dar uma dicasinha para você, algo que eu ia falar lá, mas eu quero antecipar aqui. O Espírito Santo está me ministrando a fazer isso. Durante o teu dia, faz o seguinte, faz micro-orações de 5 minutos, tá? 5 minutos. 5 minutos. Eu botei Mincoin aqui. 5 minutos. Faz micro-orações. Você coloca o teu celular para despertar, sei lá, 1h47, 13h47, aí você faz uma oração. Quando você acordar, melhor dizendo, você já acorda com a oração de adoração e de gratidão. Faz 1 minuto, 2 minutos que seja. Depois, deixa isso aqui pro final do dia. Tem gente que é mais supersticioso pro final do dia. Deixa para dar um checklist no final do dia. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então seria interessante também pela manhã. Mas separa 5 minutos. E quando despertar o celular, você separa 5 minutos só para fazer uma dessas orações. Então 5, 10, 15, 20, 25. Você vai ter 25 minutos de oração aí. Cada uma dessas orações você vai conseguir preencher em 5 minutos. Eu tenho certeza que você já vai começar a ver a variedade. Porque cada oração dessa aqui, ela fornece elementos para você. Cada oração dessa, ela fornece riquezas para você. Assim como não é interessante a gente comer a mesma coisa todo dia, é bom a gente trabalhar com a variedade para a gente explorar outros tipos de nutrientes. Trabalhe nesse sentido. Às vezes, tu só tá fazendo isso aqui, ó. Aí, Deus, eu preciso disso. Às vezes, tu só tá fazendo isso aqui. Aí tem gente que só quer fazer isso aqui. Faz os 5, explora os 5. Separa um momento do teu dia só para orar pelo outro. Pega a causa, faz uma lista. Lembra aquela lista que a gente fez lá no início? Que eu pedi para você fazer a lista de pessoas que te ofenderam, para você pedir perdão? Pega aquela lista e começa a fazer isso aqui. Separa 5 minutos. Pega uma pessoa por dia. Separa 5 minutos, só ora só por ela. Tá? Imagina o poder que isso tem. Um poder de cura que isso vai ter. 5 minutos pode transformar a tua vida. Assim como 5 minutos, em 5 minutos, pessoas abandonam a santidade. Quantas pessoas que por causa de 5 minutos de queda abandonaram o evangelho, foram para o inferno? A partir de hoje, esses 5 minutos vai ser para te erguer, para te colocar de pé. Exerce isso, tá? 5 minutos de adoração, 5 minutos de graça, agradecimento, 5 minutos de confissão de pecado, 5 minutos de intercessão. Pega a lista e marca 5 minutos por dia. Uma pessoa que você vai orar, alguém te ofendeu, tá? Porque o foco não é você. Eu quero aguardar você na nossa próxima aula. E na nossa próxima aula eu vou conversar com você por que esse curso assim existe e como foi que eu desenvolvi, quais foram as dores que estavam em mim, tá? Vai ser uma aula muito pessoal, vai ser um bate-papo muito pessoal, como é que isso tudo aqui surge, tá bom? Faz essa anotação, prepara o teu espírito, bebe a tua água, porque
No nosso próximo, na nossa próxima aula, não sei se vai estar sendo liberada no mesmo dia, mas na nossa próxima aula a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso, tá bom? Eu aguardo você na nossa próxima aula. Deus te abençoe.